Anitta, me ajuda aqui. Tu vem fazendo um movimento de internacionalização, né? Tu lança trabalho com The Weeknd, vocês estão trabalhando juntos, você vai abrir uns shows dele, não é? Isso. E esse álbum Equilibrium, ele me lembra, pelos feats que tem, por quem tá junto contigo, pela como esse álbum soa, ele me parece uma Anitta falando de Brasil, dela mesmo, e me parece, por exemplo, tem várias quejas. Que é uma música em português que tu coloca em espanhol, a sensação que eu fico olha que gringos, digere assim, mas isso aqui é brasileiro. O que é o Equilíbrio? Então, na verdade, esse álbum nasceu da seguinte maneira. Eu estava vindo de processos e situações profissionais que me frustraram um pouco, me deixaram num lugar de vida meio questionando muita coisa, né? Eu abri mão de muita coisa na minha vida por causa da carreira internacional e conquistei muita coisa em prol disso também. Foi maravilhoso, né? Não é à toa que o The Weeknd me convidou para cantar com ele e muitas outras coisas aconteceram internacionalmente na minha vida. E aí, só que eu não me sentia tão preenchida quanto eu me sinto quando eu estou próximo à minha família, na minha casa, fazendo show no Brasil, que tem uma energia, e não adianta, é difícil assim para... Eu vou dar uma pessoa que eu amo muito, que é muito minha amiga, ela é o grande amor da minha vida. Tudo que eu preciso, um conselho, é para ela que eu ligo, é com ela que eu converso, que é a Xuxa. Porra! Há um tempo atrás, eu tava conversando Eu sempre converso com ela sobre a vida. Uma vez eu fui ver o documentário das Paquitas, você viu? Esse documentário das Paquitas é incrível, na Globoplay. E aí elas estão lá falando em vários episódios falando sobre como era difícil, como era pesado, como era desumano. Elas vão pontuando em vários episódios tudo de ruim, como era ruim aquilo. Que elas queriam muito por amar a Xuxa, mas como que era um ambiente ruim, difícil, etc. E aí lá pro meio vem um mistério de uma Paquita que sumiu. Ela simplesmente sumiu. Não falou com ninguém. Não queria aparecer no doc, não queria falar com mais ninguém, ela desapareceu, ela sumiu. E fica-se o mistério, o que será que aconteceu para que essa Paquita, de repente, quisesse desaparecer sem falar nada com ninguém? E fica esse mistério um tempão na série, e para mim estava óbvio, porque eles já estavam falando há vários episódios, como que estava péssimo, como que estava desumano, não no sentido do trabalho ser ruim, mas era um dia a dia para um adolescente puxado, pesado e tal. A própria Xuxa falando, né? E aí eu fiquei pensando, mas gente, eles precisam de um outro motivo além, alguma outra coisa que elas já estão... Todos os episódios estão sendo sobre o quanto que isso era exaustivo. Ela não pode ter sumido só por isso, tipo, só não, né? Por esses motivos, sabe? Que no Brasil é melhor. Eu acho que a gente tem uma síndrome que vem da colonização, da maneira como nós fomos explorados, roubados, né? Os indígenas foram mortos, os africanos trazidos para o Brasil, os escravizados trazidos tiveram que esconder sua religião, os indígenas tiveram que aprender uma nova religião, enfim. A forma como tudo foi tão explorado, tratado tanto como vocês não são ninguém, acabou que a gente ficou com essa herança sanguínea, talvez, de não acreditar que aqui pode ser melhor. É uma dificuldade imensa. Então, as pessoas têm... para eu voltar para o Brasil, alguma coisa aconteceu. Tu tem como referência Carmen Miranda, pra cacete, né? Carmen Miranda, o que é... o que é Carmen Miranda? Carmen Miranda é uma mulher foda, que levou a cultura do Brasil pra fora de uma maneira eficiente, né? Chamava atenção pra cacete. E... é por isso que tu gosta dela? Mas a Carmen Miranda era extremamente esculachada pelo Brasil perto da morte dela. Eles falavam super mal dela. E depois que ela morreu, ela virou um mártir. O enterro dela foi lotado e todo mundo lá. Mas até então, ela sofria de depressão, de tristeza, porque as manchetes no jornal eram falando que ela se americanizou, que ela era isso, que ela era a escória do país. Era terrível. O brasileiro não valorizou a Carmen Miranda até ela morrer.
Depois que ela morreu, ela virou o máximo. Mas você olha, antes ela era escorraçada pelas pessoas. Ela veio para o Brasil, a vez que ela veio cantar, depois dela começar os primeiros trabalhos internacionais, ela foi vaiada, ela ficou arrasada de ter vindo. E isso, na verdade, eu virei muito fã dela depois que... isso, eu estou contando como que eu cheguei nesse álbum, né? Mas faz 3 anos que eu comecei a ficar bem doente depois do Covid, minha saúde... Não, é do físico mesmo. Depois do Covid, meu corpo nunca mais foi o mesmo. E eu comecei a ficar muito doente e um diretor de cinema me deu o livro, a biografia da Carmen Miranda, e falou assim, ó, tô te dando esse livro para você mudar o final da história. E eu não entendi nada, né? E aí eu fui ler o livro e eu comecei a ver tantas similaridades no nosso jeito de ser, nas nossas escolhas de vida, nas coisas parecidas que aconteceram na vida. Tinha momento do livro que eu sabia o que ia acontecer, o que ela ia fazer, só porque é o que eu faria. Entendeu? Dela chegar e falar assim, ela tá lá fora e eles querem que ela fizesse em espanhol e ela insistindo no português, e aí eles falando... Aí vinha o cara que trabalhava com ela falando, mas eles querem português, querem espanhol? Ela falava, mas eles falam português? Não. Então fala que eu tô falando espanhol. E ela seguia, sabe? Tipo, é minha cara fazer isso, sabe? Tipo, de quando escreveram Tá Aí pra ela, que escreveram numa intenção de ser uma música mais bougie, mais cool, mais nariz em pé. E ela queria essa produção do povão. E ela enganou o cara de última hora. Era um médico, ele saiu fora, ela trocou, já tava com a banda toda pronta. Vambora. Isso é o que eu li no livro, né? O que tava no livro. Vambora, e fez do jeito dela, e deu certo do jeito dela. Então, muitas coisas eu comecei a ver as similaridades, até chegando no final do livro e vendo a quantidade de trabalho que ela estava fazendo. Ela foi uma grande estratégia, essa expressão que a gente tem, né, da política da boa vizinhança. Isso era um ministério que foi criado da boa vizinhança para que, durante a Segunda Guerra, os países da América, tanto do Sul quanto do Norte, se mantessem unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E eles precisavam de um nome que representasse toda a latinidade. A latinidade não é só ou Brasil ou países que falam espanhol. Então eles encontraram a Carmen, que estava fazendo shows na Argentina, no Brasil, e levaram ela para fora para trazer essa ideia de que, ok, a América é uma coisa só. Porque em tempos... Agora não, né? Agora tem a separação, mas em tempos de necessidade... A galera, a mensagem é tudo, né? Fizeram isso com a Disney, inventaram o Zé Carioca, tinha o outro que era como se fosse o Zé Carioca, mas do México. Enfim, aí tem tudo isso. E assim, quando eu comecei a ver a quantidade de trabalho e como que ela morreu por conta do trabalho, ela teve uma parada cardíaca, um infarto ao vivo num programa de TV. E eu falei, caraca, cara, isso é a minha cara pro jeito que eu levo a vida. Até então eu estava procurando ter mais números, mais fama, mais dinheiro, mais... E o dinheiro não era nem para eu gastar, porque eu doava tudo. Você ia me pedir coisa, eu ia doar para quem está precisando. Ou eu ia gastar em clipe, gastar em mais performances e apresentações. Então não era nem para eu ficar rica, era só porque eu queria continuar produzindo. Era um vício em trabalhar. E é um vício de atender as expectativas da sociedade, mas você olha para a internet, é infinita a possibilidade, os números são infinitos. Você pode nunca mais parar e você nunca vai alcançar um objetivo, porque não tem fim. Então eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e buscar. Mas você já era uma pessoa religiosa antes? Então, religiosa sim, mas eu não acho que religião dependendo de como você a segue, eu não acho que ela te leva para o autoconhecimento ainda. Eu acho que as religiões ainda estão muito presas numa coisa de a comunidade, o pertencimento a aquele grupo, e não ao entendimento de você próprio. Até no próprio candomblé, que eu sou do candomblé, a gente tem lá no terreiro, muitas vezes as pessoas estão no terreiro reparando na roupa de ração do outro, quem fez a festa do santo mais caro, quem o ebó foi mais bonito foi o de quem, o irmão comprou qual assentamento para o santo. São coisas de uma pequenez que eu não acredito que é a mensagem do orixá, entende? Eu acredito que a mensagem do orixá é você entender aquela passagem do seu orixá. O que as lendas do meu orixá me ensinam?
Pô, as lendas do meu... Tem a lenda de... Tem Logum Edé com Oxalá, que fala bastante, né? Das maldições que Oxalá deu para Logum Edé por conta do ego, por conta da imaturidade de Logum Edé. Então você vai vendo as lendas e você fala, pô, o que eu tenho, o que a lenda do meu orixá está querendo me ensinar aqui? Pô, então se ele se ferrou por causa dessa coisa egóica, talvez eu tenha que trabalhar aqui o meu ego e tal. Para mim isso é o orixá. É você olhar, sentar na mesa, ter uma queda, pô, a queda agora fala de, sei lá, não sei, uma queda de... Diabo é uma queda. A queda é quando você vai jogar o búzios. Tá. E tem umas quedas dos caminhos da sua vida. E cada caminho te passa uma história. E aí dentro dessa história você conhece aquela história e você pensa, qual é a lição que isso está querendo me passar? Então quanto que isso interferiu na tua vida? Antigamente, como que eu ia pro terreiro? Eu ia pro terreiro pensando, bom, o objetivo da minha vida é tal coisa. Então eu vou lá pro terreiro e eu vou buscar o que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo. Bom. Óbvio, com honestidade. Não existe, assim, para mim, tá? Eu não sei, não tô falando que não existe no mundo, porque eu não conheço a casa de todo mundo, eu conheço a minha. Eu conheço meu ser, meu eu. Não é que você vai fazer um trabalho e falar, eu quero não sei o quê e eu vou te dar... Não existe, para mim não existe isso. Existe você acalmar a sua mente, existe você agradar ao seu ori, a sua cabeça, ao seu corpo, e você ir recebendo essa clareza de espírito, de alma que você precisa para alcançar os seus lugares. Isso é o que eu acredito, tá? Então, mas eu ia com esse objetivo de tipo, eu quero crescer aqui, quero crescer ali, quero crescer ali. Bom, e eu ia com essa mentalidade. Hoje, eu já vou com a mentalidade de tipo, o que é o melhor para mim? O que vai me fazer mais inteira? O que vai fazer eu cumprir a minha missão aqui nesse planeta, ajudar outras pessoas além de mim mesma, fazer feliz outras pessoas além de mim? Como que eu saio dessa vida um degrau acima do que eu cheguei, vários degraus acima do que eu cheguei? Ponto. Então, horrível. Agora... que eu acho que a gente tem que adorar a mensagem e não o mensageiro. Porque quando a gente se pega no mensageiro, aí a gente está querendo que aquele ser humano, que é humano, que está falando, seja o Deus daquela mensagem. Porém, humanos são seres em constante evolução. Para a gente evoluir, a gente precisa errar, a gente precisa cair. Então você está endeusando e esperando perfeição de um mensageiro que também está no processo de aprendizado dele. E aí vira uma arrogância espiritual, porque só o ego consegue se colocar num lugar superior ao outro e superior à mensagem, né? Então eu acho que fica esse lugar meio perdido, onde você está exigindo, esperando do outro uma santidade, um endeusamento para você copiar que ele não existe. É como se você pensasse assim, bom, eu preciso ver que alguém consegue, que aí significa que eu consigo também. Mas aí você está se limitando muito às capacidades do outro, né? Você não está se vendo dentro da sua capacidade. E eu acho que quando eu comecei a buscar essas coisas, eu fui abrindo a minha mente 3 anos atrás, eu fui para um retiro que me ajudou muito, de muito autoconhecimento, que me ajudou a me dar ferramentas para me conhecer, entender quais os meus gatilhos. Por que eu fico estressada? Por que eu fico isso? Por que eu trabalho viciosamente e etc. Foi nessa época que tu postou aquela parada no Instagram, que deu uma repercussão, ou não? Essa daí tu foi... Eu não lembro, não sei. Bom. Eu já fui várias vezes nesse retiro, mais de 6 vezes nesses 3 anos. E eu acho que a gente... O que acontece? No início, foi um caminho que eu acho que muita gente tem, que eu tô aqui nesse lugar. Aí eu tô procurando evolução, eu vou pro oposto dele. E hoje eu entendo que não é isso. Se você tá morrendo de frio, você não quer morrer de calor. Verdade. Você vai falar, pô, tô morrendo de frio, alguém me ajuda? O que você quer? Agora eu quero morrer de calor. Não. Você está morrendo de frio, você quer entrar no meio termo entre morrer de frio e morrer de calor. Você quer estar aqui numa temperatura ok. Mas eu acho que o grande problema é isso, a gente achar que a gente está nesse lugar e para evoluir a gente tem que ir para o oposto.
E isso não existe, você tem que encontrar o meio termo, é o que o Tao fala, né? E não é você ficar indo do 8 para o 80, tem até uma tatuagem do 8 e 80 na perna. Virou uma super notícia, uma época que eu estava lá fora, virou uma mega notícia, assim, J.Lo anda de voo comercial na Europa. Gente, qual é a notícia disso? Tipo, ela andou de comercial. Ou seja, ela Você vai parar de poder fazer isso. Para você manter uma agenda, para você manter um padrão de vida onde você consegue de jato para qualquer lugar do mundo, você tem que estar muito rico. E você está muito rico, às vezes você não pode parar de trabalhar. Então você é escravo do trabalho, porque se você parar de trabalhar, você não consegue manter esses luxos da privacidade, porque privacidade custa muito caro. Aí você não vai ter privacidade em lugar nenhum do mundo. Você vai ter que ser muito rico para sempre, então você vai ter que trabalhar muito para sempre. Aí só quando eu comecei a fazer essas contas, assim, que foi há 3 anos, eu comecei a fazer esses raciocínios e eu pensava, caraca, eu não tô nem pensando direito o que eu tô fazendo, hein? Caraca, eu tô só indo e... Eita, meu Deus! Aí teve uma vez que eu tava num voo e foi cancelado e eu tava... Aí eu tive que... Aí, enfim, eu tava de business, tava lá na frente, onde tem menos pessoas, ninguém senta do seu lado e tal. Mas aí o voo foi cancelado, só tinha como ir de econômica. Eu falei, vambora. Só quero ir embora, só preciso chegar, enfim. E aí a menina do meu lado, eu lá atrás, a menina do meu lado ficava olhando. Uma gringa, né? Aí ela, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí eu, sei de onde você é, ela do Marrocos. Aí eu fui para Marrocos uma vez só, foi bem rapidinho. Fui ali no deserto do Saara, gravei, voltei, foi rápido, menina, não conheço ninguém do Marrocos. Aí ela, não, mas eu moro em Paris. Aí eu, Paris, sei também, nunca morei em Paris. Aí ela, te conheço, não te conheço. Alguma coisa no TikTok, um negócio, e eu tava toda... Eu falei, eu acho que é do check-in. Aí eu falei, eu tava com outra roupa no check-in e eu troquei. Você deve ter me visto lá, tá me vendo aqui com outra roupa, achando que já me viu. Aí ela, então deve ser do check-in. Falei... Imagina, aí ela ia começar a falar monte de coisa. Aí ela ia chegar e falar, sabe aquela cantora, Anitta? Ai, menina, ela tava lá na Econômica, porque virou notícia. A J.Lo viajar de comercial. Isso, por que essa notícia, gente? Você é doido, porque você falou, privacidade custa caro. É engraçado que privacidade sai de custar 0... para custar milhões, né? Porque quando tu não é porra nenhuma, ninguém quer saber de tudo, né? Exatamente. Aí eu fiquei pensando, cara, olha o que eu tô buscando. Eu não ia nem poder entrar nessa econômica agora para chegar no lugarzinho que eu quero chegar. Porque viram... Amor, às vezes eu tava dormindo no avião, vem um flash na minha cara, assim. A pessoa não quer saber se você tá dormindo, se você tá comendo, se você tá morrendo, se você tá chorando porque um ente querido faleceu, não quer saber. Então, tem coisa... Hoje em dia eu aprendi muito a lidar com isso. Eu só saio de casa quando eu tô afim, disposta a falar com todo mundo. Eu vou fazer o que me faz muito feliz. Eu comecei a perceber... Aí eu comecei a redescobrir formas de trabalhar. Porque antes eu estava sempre... Como eu estava sempre com foco no objetivo, eu estava sempre estressada porque ainda não cheguei no objetivo. Então, eu já acordava estressada porque o objetivo ainda não foi alcançado. Dava esporro nos outros? O tempo inteiro... Assim, uma coisa de louco. Podia ter razão. Melhorou, Paulo? Hoje em dia eu nem falo. Hoje em dia eles é que ficam pra mim assim. Cadê? Não vai falar nada, né? Hoje em dia eles é que ficam tipo, ué. Eles ficam meio... Entendi. Porque eu estava sempre estressada, buscando o objetivo, então você já acorda insatisfeito, porque você não alcançou ainda. E, cara, é muita pressão. Então, eu redescobri uma forma de trabalhar, que é falar, cara, eu faço muita constelação familiar, e eu sei que muitos profissionais falam muito mal de constelação familiar, principalmente por conta do criador, por conta das épocas onde foi criada, por conta de várias questões. Eu sei todas as questões. E eu entendo, e quem não é adepto, quem não gosta, quem não curte, eu entendo, constelação não é para todo mundo, e eu respeito a opinião de todo mundo.
para mim, particularmente, foi algo que me salvou de muitos problemas de vida, problemas graves, sérios e muito profundos. Então, para mim, funcionou muito. Então, estou mandando você de casa ir fazer constelação? Não. Estou mandando você ir buscar o que é? Também não. Estou falando que você vai mudar a sua vida? Não. Não estou falando nada. Estou falando que a minha... Como que eu fiz? Tem gente que tem curiosidade. Qual foi a chave que virou? A minha chave foi essa. Vai ser para você? Não. É tipo ayahuasca. Tem gente que toma e fala, uau, eu morro de medo. Tem pessoas na minha família, a minha tia, irmã da minha mãe, tem esquizofrenia desde os 20 e poucos anos de idade. Tem outras questões em outros lados da família também. Então, eu morro de medo de tomar um negócio desse e nunca mais voltar. Entendi, tá bom. Então, tem gente que foi uma iluminação profunda. Vou dizer, seu maluco, não faça isso. Eu não, porque isso foi bom pra você. Parabéns, que Deus continue te iluminando. Como é que é a tua constelação familiar? Porque o que eu já vi na internet é um balde com os barquinhos. Tem um que é um dos cavalos. Eu já fiz com cavalos, eu já fiz com bonequinhos, já fiz com pessoas, já fiz muitas, mais de, sei lá, nem sei, nesses 3 anos, talvez mais de 50 sessões de constelação familiar. Mudou a minha vida em milhares de aspectos, foi muito bom na minha vida. Não quer dizer que para você vai ser, eu não estou indicando isso para ninguém. Com certeza alguém enche o saco da Anitta o tempo inteiro. Não, é o tempo, você não pode falar de constelação, que é um inferno na vida, é uma coisa de louco, assim, profissionais, se vocês não gostam, tá tudo certo, eu respeito a opinião de cada um, tá tudo bem, não é para todos mesmo, tá tudo certo. Então vamos lá. Aí eu fiz uns trabalhos e eu descobri nesse tempo, né, aí você vê na constelação e depois eu fui falar com a família e tal. Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai perdeu o emprego. Tá. E aí, eu não fui planejada, né? Então, foi quando eles descobriram, e meu pai perdeu o emprego na mesma hora, ficou um desespero, e para minha mãe ficou aquela sensação de, caraca, eu tinha que ter estudado, eu tinha que ter um trabalho, eu tinha que ser independente, eu tinha que trabalhar, e aí ficou toda aquela questão de, putz, eu não podia estar dependendo agora do meu marido, e isso tudo passa pro bebê. Se você for falar, eu tenho um filme que eu ajudei, uma amiga minha, Ludmila Dyer, que se chama Eu, tá na Globoplay, que fala sobre, a gente tem aí pessoas, né, profissionais da neurociência, de gestação, como é que fala? É obstetra, né? É obstetra, enfim, que te falam que quando a mãe vai passando pelas coisas, isso passa para o bebê. Então, a minha mãe ficou com todos esses pensamentos e eu vim como vim. Vamos trabalhar, vamos ser independentes, vamos fazer, não vamos depender de homem, parará. Só que ficou não vamos também... depender de homem desde você pequenininho? Desde pequena. Desde com teu sempre. pai, desculpa, eu não sei, teu pai estava em casa? Eles se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Tá. Mas ele sempre esteve lá com a gente. Então, eu sempre tive isso. Desde pequena, essa coisa, vamos fazer, vamos produzir. Desde pequena eu estava produzindo coisa, criando. E tinha esse medo, porque o que acontece com as nossas mentes, né, quando nossa mãe engravida, é que estão se formando os nossos neuropeptídeos, nossos neurônios, tudo que tem na gente, nosso DNA. Então, esses medos passam de pais para filhos, de mãe para filho. E tem umas explicações espirituais também. Tem espiritual, tem científica. Aí você segue o profissional. É porque hoje em dia tem profissional... É uma briga de profissionais que a gente não pode nem mais querer acompanhar um profissional. Porque aí tem uma pessoa fala, tem que comer beterraba. Aí o outro, beterraba? Terrível, não coma beterraba, é a pior coisa que você pode comer. Aí o outro, não... Ovo, agora o ovo, aí vem o outro, o ovo? Que absurdo a pessoa tá falando. Aí você fica, ferrou, os médicos precisam entrar num consenso. E aí, como ela é a Anitta, os caras enchem o saco. No meu caso, o cara começa a falar, eu falo assim, meu irmão, vai tomar no seu cu. Entendeu? Com todo respeito. Mas a Anitta não pode, eu posso. É porque tu fica assim agora, eu como ovo ou como beterraba, porque tem um médico falando que sim, o outro falando que não. Aí você fica, os médicos precisam dar um consenso, dar um abraço, gente, agora na internet, meu Deus. Tá desesperador. Então, assim, médicos, eu respeito todos vocês. Quem odeia, quem ama, eu concordo com todo mundo, tá tudo certo. Vamos que vamos. É que eu acredito... Só não enche meu saco. Não é que eu acredito que existe uma
uma fórmula para cada pessoa. Então, se para você o melhor é ovo, para você o ovo vai funcionar. Se para ela é beterraba, vai no médico da beterraba e cada um vai ser feliz no seu lugar. Enfim, então eu tinha esse medo aí meu. De ficar pobre, grávida, sozinha, dependendo dos engravidar outros. sem querer. Tarará, parará. Aí fiz lá meus terapias, minhas coisas e entendi que isso vinha da gravidez da minha mãe comigo e tal. E aí eu falei, vamos se livrar desse negócio. Aí comecei a fazer, aí fiz a liberação, vamos liberar, libera. Ai, maravilha, Jesus. Aí liberei. Pois muito que bem. Aí eu fui, eu tinha 29 anos, agora eu tô com 33. Aí eu fui fazer meu aniversário de 30 anos. E meu número da sorte é 3 porque eu nasci dia 30/3/93. Então o 3 para mim é o meu número. O que o 3 significa na numerologia? Cara, agora eu esqueci, mas O 3 é tripé, né? É falar em público, essa coisa da comunidade, essa coisa de levantar muita gente. Eu acho que é isso. Eu ouço todos os meses um áudio da minha numeróloga e eu esqueço qual o significado de cada número, mas tudo bem. Aí eu fiquei procurando um lugar para fazer minha festa de aniversário, que eu adoro comemorar meu aniversário, porque quando eu era pobre eu não tinha dinheiro para fazer uma festa. Então hoje em dia eu quero fazer festa por todas as festas que eu não tive, né? Aí... Certo. Pra onde que tu foi nesse teu aniversário aí que tu falou? Esse ano, Ilhas Faroé. Isso, Ilhas Faroé, meu. Parece nome de coisa de videogame, cara. Foi o máximo. Aí, cara, uma artista internacional fechou um feat comigo e ia estar no Brasil e combinamos um videoclipe, tinha que ser em São Paulo. Eu falei, então a festa eu vou fazer em São Paulo, porque logo depois, lembra, eu tenho que viajar, porque eu não passo a data do meu aniversário aqui, eu passo onde a astrologia me manda. Então eu faço a festa antes para curtir com minha família e depois eu viajo. Falei, bom, então eu vou ter que fazer a festa em São Paulo. Aí, em cima da hora, faltando 4 dias para a gravação, a pessoa cancelou comigo, eu perdi aquele dinheiro absurdo, fiquei louca, enfim. Tudo bem, vamos fazer a festa, mudamos o lugar, porque o lugar que eu tinha alugado, enfim, deu uma confusão. Me deram o endereço do lugar novo, beleza, eu vou fazer aqui a festa. Mandei o convite pro meu pai. Falei, pai, a festa do meu aniversário esse ano vai ser nesse lugar. Aí ele falou, minha filha, que loucura. Esse endereço é o endereço do lugar que eu trabalhava quando eu fui mandada embora e sua mãe estava grávida de você. Eu fiquei em choque que, assim, 30 anos depois, eu estava voltando naquele mesmo endereço, ressignificando esse trauma que eu tinha acabado de limpar nas 1000 terapias lá. Eu achei aquilo tão simbólico, achei tão magnífico aquilo. E minha família toda lá. Você sente que isso é um presente? Como o povo canta, olha como o povo dança. Você pode ir em qualquer festival do mundo, você não vai encontrar a alegria de um show no Brasil. Você pode perguntar para qualquer cantor. Você pode perguntar para qualquer cantor internacional que você pensar na sua vida. Todos eles, todos no mundo, vão te dizer que o lugar mais animado, caloroso de fazer show é o Brasil. Não tenha dúvida. Qual foi o melhor show? Qual o melhor público? Todos vão dizer que é do Brasil. E aí, por que a gente tem que achar que o de fora é mais legal? Mas por quê? Mas assim, você tá dizendo isso porque tu já chegou lá fora? Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Isso é aquilo que você falou. Você tem que viver para você saber. A pessoa que não viveu ainda não vai ter esse entendimento. E tem também essa coisa do Brasil não se enxergar dessa maneira. E tem essa coisa também disso, né? De você já ter conquistado. E não é que eu estou desdenhando, não. Lá fora é incrível, é muito legal. É uma super produção. E do nada, a Shakira anunciou que vinha cantar aqui no Rio. E tu mandou um salve dela no WhatsApp? Não, a gente sempre foi amiga. Então, na verdade, a gente sempre foi parceira. A gente já fez algumas coisas juntas na vida pessoal, assim, alguns rolês. Sabe cantar Donde Estás Coração? Não. Eu sei cantar. Eu sei cantar Estou Aqui. Eu não sei. Cadê? Cantei.
Não vou cantar. Perto do seu lado não vou cantar, não vou cantar. Mas é verdade, sabe de cor inteiro. Gente, eu não. Mas olha, a gente já tinha feito uns rolês, não é rolê de loucura não, eu fui gravar um clipe com ela, que ela me pediu, dela, e depois a gente fez uns rolês de healing, de essas coisas relaxing, wellness. A gente fez uns rolês wellness juntas, que ela mora em Miami. Vocês moram perto? Moramos bem perto. E aí, da outra vez que ela veio aqui pro Brasil, ela ia usar minha casa aqui para ensaiar, enfim, somos amigas. E aí, quando anunciou que ia ter o show dela aqui no Rio, em Copacabana, a gente falou sobre. Ela falou, cara, vamos cantar junto. Aí eu falei, cara, vamos, tem o meu álbum e eu posso te mandar o álbum e você escolhe a música que você gostar mais. Mas eu acho que essa aqui você vai amar, que era Choca Choca. Ela falou, cara, que musicão! E foi acontecendo naturalmente com uma pessoa que já era minha amiga. É para mim, uma grande artista, uma das maiores artistas internacionais do mundo para mim. Revolucionou a América Latina, as mulheres, enfim, tudo. Então, você vê que não é algo, eles não têm tanto a ver. Quando você vê os visuais, você acha que é só sobre macumba o álbum, né? E você ouve o álbum... Mas eu vi 2 clipes, foi isso que eu vi de visual. E umas coisas no Instagram. Sim, mas todos os visuais a gente está trazendo uma coisa de um elemento de orixá ou indígena, a gente está trazendo. Mas é porque foi a decisão artística visual que eu escolhi. Para combater intolerância religiosa, acho que esse é um ano de eleição onde muita gente vai ser intolerante, onde isso vai ser muito utilizado, né, para fazer política, e eu não acho que a religião deveria se misturar com isso, acho que as pessoas deveriam ser livres para sentir o que elas querem sentir, para acreditar nas coisas que elas querem acreditar. Então, essa foi uma decisão minha. Também de colocar os indígenas no clipe de Choca Choca, que eu cito ali, né, que eu fui encontrar Vossa Majestade e eu fui com o Cacique Raoni para falar de Amazônia. Então eu quis trazer a causa indígena, a pauta indígena também, porque além de a gente colocar lá no meio do clipe um link para a galera fazer as doações para o Instituto do Raoni, que precisa muito de apoio. É uma causa que eu ajudo muito, acho que tem que ter visibilidade, então sempre tento colocar artisticamente de alguma maneira, obviamente nunca ofensiva, porque uma luta brasileira... Nunca ouvi falar, é aquilo que tem no vídeo. Isso, o Quarup é um... Os caras estão lutando dentro de um círculo. Isso, então, o tema do meu álbum, na verdade, é equilíbrio, mas a gente traz nos visuais essa ideia de fé e festa. Que a gente está sempre misturando no Brasil fé e festa, né? A gente tem várias celebrações na nossa cultura brasileira que tem a fé e a festa ao mesmo tempo. E o Quarup é um festival que acontece no Xingu, né? Eu estava lá esse ano, e eles têm essa luta, fala sobre a morte dos ancestrais. Então, eles celebram lá a vida daqueles ancestrais, tem os troncos lá no meio da comunidade, eles se pintam lindo e fazem aquela luta entre as diferentes comunidades, os povos, é lindíssimo. E aí eu coloquei essa luta, que eu acho que é uma luta brasileira, que tem pouca visibilidade, que celebra essa fé e festa ao mesmo tempo, que é o tema dos visuais para mim, a fé e a festa, que são duas coisas que a gente vê como separados, mas eu vejo como junto, sabe? A gente tem como... Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.